Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. O professor Éder está aqui hoje para falar com vocês sobre as atividades da semana 8, que vão do dia 29 de março até o dia 2 de abril. Bom, nessa semana, como vocês podem ver aqui do lado na rotina, sexta-feira é feriado, né? Um feriado religioso, então a gente só vai fazer as atividades, programá-las até a quinta-feira. Na segunda-feira, a gente vai começar com o livro Aprender Sempre. A aula ao vivo vai começar daqui a pouco, às 9h30 da manhã. Nessa aula, a gente vai usar as páginas 11 e 12 do livro Aprender Sempre. Eu vou colocar a imagem dele aqui, como vocês já estão acostumados. Depois, a gente vai fazer na aula de matemática, vamos usar o EMAI Ler e Escrever, da página 21 a 22. Também vou pôr a capa dele aqui, só para não ter nenhuma confusão. Ainda na segunda-feira, vocês também devem fazer a atividade de ciências, né? Que é a página 12. Lá tem uma atividade que chama Jogo da Orientação Espacial. Depois eu vou explicar melhor. Também vou colocar a capa do livro aqui para vocês saberem qual é. Vamos dar uma olhadinha mais de perto em cada uma dessas atividades? Bom, pessoal, em língua portuguesa, na semana passada, essa aula 4, a leitura desse conto, A Fiandeira Preguiçosa, era para vocês terem feito. Se vocês não fizeram, ou faz muito tempo e não se lembram muito bem da história, releia, tá? Mas a atividade de hoje, na verdade, vai estar na página seguinte. Então, depois da leitura do conto, a gente vai fazer essa atividade aqui, a aula 5. Análise de escritas de estudantes para pensar a ortografia e reflexão sobre a língua. Essa atividade está na página 11. Bom, então o que a gente vai aprender aqui, né? A gente vai comparar escritas de um ditado, né, de um conto, a grafia correta das palavras, que é escrevê-las corretamente, né? Bom, então tem dois ditados aí, para o Marcos e para o Paulo. A gente vai ler eles com atenção. São bem parecidos, com algumas diferenças. E aí a gente vai ter algumas tarefas para fazer aqui, ó. Olha aqui o número 2 e o número 3. Número 2, grife no texto as palavras que foram escritas com finais diferentes. Então a gente vai observar os dois e vai grifar que tiver o final diferente. E depois vai conversar aqui. Por que vocês acham que as crianças se confundiram com essas palavras, né? Se você acha que um dos dois aqui no número 4 escreveu todas corretamente, se sim, qual deles que foi? Continuando, a número 5, a gente vai observar a escrita correta dessas palavras. E depois nós vamos pensar o que elas têm em comum. E na número 6 vai perguntar qual a diferença de escrever abril com U e abril com L. E aí a gente vai escrever uma regra ortográfica para não errar mais esse tipo de palavra, para saber se termina com U ou se termina com L. Bom, agora a gente vai dar um pulinho lá em matemática. Bom, pessoal, em matemática a gente vai usar o ler e escrever EMAI. Vamos começar a sequência 19 na 19.1. Então tá pedindo assim, para você recortar as filinhas que compõem as tirinhas abaixo, que estão reproduzidas no anexo 1. Quer dizer que você não vai recortar essas figurinhas da página 21, não. Lá atrás do seu livro, depois que as atividades de matemática terminam, no final das atividades de matemática, tem uma parte escrita anexos, quer dizer, que são materiais que nós vamos usar e que estão à parte no livro, no final do livro nesse caso. Vocês vão pegar o anexo 1, vão ter essas mesmas figuras, vocês vão recortá-las, certo? Então elas aqui, ó. E depois vocês vão dividir essas figuras, como está pedindo aqui, ó. Separe-as em 2 grupos. Vocês vão separar e depois vão responder essas duas questões aqui, ó. Explique como você separou suas figuras. E depois, haveria outra forma de separá-las? Vocês vão responder essas duas perguntas. Aqui no número 2, vocês devem ter observado, no quadro acima, que cada figura tinha um número. Então, vocês vão preencher esse quadro aqui, ó. Figuras abertas. Quais números eram as figuras abertas? As fechadas, que números eram? E as com cruzamentos, com linhas que se cruzavam, né? E as sem cruzamentos, quais números eram? Figuras que tinham curvas, figuras que tinham só retas, figuras que tinham os dois, curvas e retas, vocês vão colocar aqui. E aí tem uma pergunta aqui, ó. Você sabe dizer quais das figuras desenhadas são polígonos? Já ouviram falar em polígonos?
Esse é um conceito bem importante que a gente vai aprender agora, e é com essa pergunta que a gente termina na página 22 do EMAI. Agora a gente vai dar um pulinho na atividade de hoje de ciências. Bom, em ciências vocês vão abrir lá na página 12, no capítulo 2, e tem uma atividade que chama orientação no espaço. Então vocês vão fazer um jogo, certo? Que se chama o jogo da orientação espacial. Então vocês vão ler esse pequeno texto que orienta o jogo rapidamente, e vocês vão chegar aqui, ó, nessa malha quadriculada, que é essa imagem azul aqui, ó. E aí vocês vão ter que fazer o quê? Pegar cada bonequinho desse, cada astronauta desse aqui, e fazer o astronauta chegar no foguete. Mas, na verdade, não é fazer, é descobrir qual deles é que vai chegar no foguete. Então tem as orientações aqui, ó. Começando do ponto vermelho, tá vendo que cada um tem um pontinho vermelho aqui? Vocês vão usar as orientações para seguir. Vou fazer a letra A só para vocês entenderem, ó. Então aqui, ó, começando aqui do ponto, ó. O primeiro para baixo, depois para a direita, mais um para a direita, depois para baixo, outro para baixo, para a direita, para cima, outro para cima, para a direita, para a direita. E aí, é a letra A que chegou? Não, né? Para chegar no foguete tinha que ter encostado lá. Então vocês vão fazer o mesmo aqui com a letra B, C e D, seguindo essas orientações que estão aqui, ó, da letra B, olha as setinhas, letra C e letra D, e descobrir qual deles chega perto lá na página 12. Essas são as atividades dessa segunda-feira, dia 29 de março. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês na orientação. Bons estudos, bom começo de semana pra gente. Tchau!